conversando e tendo várias disputas com fariseus, saduceus e toda aquela galera. E então alguém chega para desafiar a Jesus, para testar a Jesus, e faz a Jesus a seguinte pergunta: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Quando esse homem, que é um doutor da lei, pergunta isso para Jesus, ele está perguntando de tudo que a lei ensina, de tudo que Moisés ensinou, de todos os mandamentos, qual é o mandamento mais importante? Qual é a grande prioridade? O que nós devemos dar total importância acima de todo o resto? E Jesus então dá essa resposta. Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Amém? Pai de amor, eu peço a Deus, ao Senhor, que nos abençoe nessa noite, que conduza, ó Deus, essa reflexão na Tua Palavra, e que a Tua Palavra, ó Deus, possa falar aos nossos corações, à nossa alma, e nos desafiar, e trazer à memória, ó Deus, os nossos pecados, e trazer à memória a forma como temos vivido, e nos levar e nos colocar diante do Senhor, de tal modo, ó Pai, que nesta noite nós possamos, ó Deus, fazer ajustes na nossa maneira de viver, de tal modo que estejamos comprometidos em amar o Senhor de todas as nossas forças, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Amar a Deus é o maior mandamento. Quando você não ama a Deus de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, você está pecando contra Deus. O maior mandamento é amar a Deus com tudo o que nós temos. Você ama alguma coisa com todas as suas forças? Pensa um pouquinho, pode pensar na sua esposa, nos seus filhos. O que você ama com todas as suas forças? Que os poetas dizem que chega a doer no peito, que parece que não vai caber em mim. Amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, cada pensamento, cada reflexão, cada ideia. O que é amar a Deus com todo o pensamento? Paulo certa vez escreveu que nós devemos levar a Deus cativo todo o nosso pensamento, submeter todos os nossos pensamentos a Ele, amar a Deus de todo o nosso coração. Por que isso? Qual a razão disso? A razão você encontra em vários textos da Palavra de Deus, mas um dos mais conhecidos é Isaías capítulo 37, versículo 4. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Eu normalmente não tenho o hábito de pregar dessa maneira, mas hoje vamos abrir uma exceção. Eu quero que você manuseie um pouco a sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 43, versículo 7. Deus, falando através do profeta, ele diz que um dia, que haverá um momento em que todos os seus filhos virão a ele, em que todo o povo virá a Deus. E no verso 7 ele diz, Isaías 43, 7: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória,
a quem formei e fiz. Deus está falando de todo o seu povo, e Ele falando de nós, e Ele falando dos seus servos, Ele diz: quem criei para a minha glória. O que Deus está afirmando é que você foi criado para a glória dele. Aqui acaba toda a discussão filosófica do porquê existimos, de qual a razão, qual o sentido da nossa vida, por que o ser humano existe, por que eu existo, para que eu nasci, com que missão eu vim ao mundo. Está respondido aqui: você existe para glorificar a Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Deus está dizendo: quem criei para a minha glória. O motivo que define a sua existência, a razão que explica a sua existência é a glória de Deus, a exaltação de Deus, o culto a Deus, a celebração a Deus, o engrandecimento de Deus. Para que eu nasci? Eu nasci para a glória de Deus. Mas talvez você possa perguntar: mas Hilton, se nós fomos criados para a glória de Deus, deveria ser mais fácil, não é? Porque se você está pensando aí com um pouquinho de honestidade, você já sabe que essa coisa de glorificar a Deus não é fácil, não é natural, não é intuitiva. Tudo no seu ser conspira contra isso. Todo mundo em que você vive funciona para que você não glorifique a Deus. Como entender isso? E quem nos explica isso é o apóstolo Paulo. Volta lá para o Novo Testamento, vai lá em Romanos capítulo 1, e nós vamos ler o texto de Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, verso 20. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, força, alma e entendimento. Devemos amar a Deus porque fomos criados por Ele para a glória dEle. Mas por que isso é tão difícil? Paulo nos explica. Romanos capítulo 1, verso 20. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que todos os homens são indesculpáveis. Desde a criação do mundo, as qualidades de Deus são facilmente percebidas nas coisas criadas, na natureza, de modo que nenhum homem pode se dar a desculpa de não saber que Deus existe. Mas ele continua no verso 21, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Fomos criados para a glória de Deus, mas não o glorificamos como Deus. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou às impurezas sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados,
em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Entendeu? É um texto um pouquinho denso, mas deixa eu resumir para você. Paulo começa dizendo que desde a criação do mundo, a glória de Deus, os atributos de Deus são claramente manifestos. Todo mundo sabe que Deus existe. Todo mundo sabe que esse universo foi criado por um Deus consciente e pessoal, e justo e amoroso. É impossível não reconhecer isso. No entanto, desde a criação do mundo, os pensamentos do homem se tornaram fúteis, e eles não glorificaram a Deus e não renderam graças a Deus. Antes eles buscaram a sua própria glória, antes eles buscaram a sua própria grandeza. Em vez de engrandecer a Deus, eles engrandeceram a si mesmos. E no verso 25 ele encerra dizendo: eles trocaram, e eles aqui é nós trocamos a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas criadas em lugar do Criador. Por isso é tão difícil amar a Deus de todas as forças, porque nós estamos ocupados demais amando a nós mesmos. Por isso é tão difícil exaltar e engrandecer a Deus, porque estamos ocupados demais exaltando e engrandecendo a nós mesmos. Por isso é tão difícil exaltar a grandeza de Deus, porque estamos ocupados demais correndo atrás da nossa própria grandeza. O que eu quero, os sonhos que eu tenho, o legado que eu quero deixar. E é por isso, para a gente entender um pouquinho melhor isso, que eu quero convidar que você vá ter um pulinho ali pertinho, lá em Gênesis comigo. Só no começo da história, alguns milênios atrás, e você vai abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3. Abre já no capítulo 1. Para que economizar, né? Já estamos indo em Gênesis, estamos no capítulo 1. No capítulo 1 tem uma história que você já conhece, eu imagino. Você sabe que Deus criou o homem, que Deus os fez perfeito, a sua imagem e semelhança. Lá no verso 29 está escrito isso. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. No verso 26, melhor dizendo, Deus fez o homem e a mulher bons, perfeitos, íntegros, criou-os para o seu próprio prazer, para que eles glorificassem. No entanto, agora você vira uma página e você chega no capítulo 3, você descobre que a tentação consistiu na seguinte proposta. Está lá no versículo 5 de Gênesis 3, 5. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão, mas no dia em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus. Deus criou o homem para a sua glória, para que esse homem glorificasse a Deus, amasse a Deus, exaltasse a grandeza de Deus. Mas a tentação, a proposta de Satanás, foi exatamente a seguinte proposta: se você fizer isso, você será grande. Se você comer do fruto, se você desobedecer a Deus, vocês serão grandes, vocês serão como Deus, vocês serão proeminentes, vocês serão famosos, vocês deixarão um legado, vocês construirão uma história de sucesso. É isso. Enquanto Deus cria o homem para que esse homem exalte a grandeza de Deus, a tentação de Satanás
é propor que esse homem seja ele mesmo grande. Por que você viveria cultuando a grandeza de alguém se você mesmo pode ser grande? Não é mesmo? Em resumo, essa foi a proposta do diabo. Isso nos leva à conclusão de que o desejo pela grandeza, pela proeminência, foi colocado no coração do homem por Satanás, pelo diabo. E você vê todos os dias pessoas destruindo as suas vidas pelo desejo de grandeza. Você vê todos os dias pessoas destruindo o seu casamento pelo desejo de grandeza. Eu acompanho um perfil no Instagram que fala muito de casamento, e todos os dias alguém manda a seguinte mensagem: o meu casamento está acabando porque eu ganho mais do que o meu marido. O meu casamento está acabando porque eu ganho mais que a minha mulher e a gente não consegue resolver isso. O meu casamento está acabando porque eu tenho que fazer isso. Eu quero ser grande e ele está me segurando e eu preciso me libertar porque sozinho eu vou mais alto. Famílias são destruídas, vidas são destruídas e o homem se torna adorador de si mesmo. Por que Caim matou Abel? Está lá no capítulo 4. Caim mata Abel porque ao ver o seu irmão sendo elogiado por Deus, ele não suporta. Ele é o filho mais velho, ele deveria ter a primazia sobre o seu irmão, deveria ser maior do que o seu irmão, mas ao ver Deus elogiando Abel, ele se sente menor. E o homem que quer ser grande não suporta ser menor, não suporta se sentir humilhado, não suporta se sentir pequeno, diminuído. Então ele resolve isso matando o seu irmão. Primazia. E eu imagino que depois, logo depois, ele com um porrete na mão ainda, com o irmão caído, morto, ele se sente maior. E aí, quem é o maior agora? Quem é o maioral? Chegamos então ao texto que eu quero ler com você, que dá a sequência desses acontecimentos. Gênesis, capítulo 4, verso 16. Deus fala com Caim e amaldiçoa Caim a ser errante pela terra. E o texto diz assim, Gênesis 4, 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Mehujael, Mehujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres, uma se chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque ele me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Novamente Adão teve relações com a sua mulher Eva, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos.
nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Amém? Texto longo, né? Caim sai da presença de Deus. Assim começa a sua jornada. Mas Caim sai da presença de Deus, mas ele ainda quer ter uma vida de grandeza. Ele ainda quer ser grande. Por isso que, embora Deus condenando Caim a uma vida errante, ele desobedece a Deus e se fixa numa terra, a terra de Nod. E ali, ele tem um filho com a sua mulher. Depois você pode pesquisar, caso você tenha a famosa dúvida de quem foi a mulher de Caim. Mas o certo é que depois de um tempo ele encontra uma mulher e tem um filho com ela, Enoque. Mas Caim não quer mais. Caim quer ser grande. E ele então constrói uma cidade. Caim é o primeiro homem na história que edifica uma cidade. E uma coisa muito interessante é que ele dá o nome da cidade, o nome do filho dele, cidade de Enoque. Quando você dá o nome da cidade, quando Caim dá o nome da cidade, o nome do filho, o que Caim quer com isso? Caim quer grandeza. Caim quer ser famoso. Caim quer deixar o seu nome na história. Enoque, o filho de Caim. Um homem que é tão grande que há uma cidade, a primeira cidade da história, com o nome do filho dele. Caim sai da presença de Deus em busca de grandeza. Certamente você já viu isso acontecendo. Certamente você já viu. Li uma matéria esses dias, algum tempo atrás, de músicos de sucesso que começaram na música dentro da igreja, louvando a Deus. Alguns deles são músicos de sucesso mundial. Um dos mais famosos, Elvis Presley, começou lá na igreja, lá na equipe de louvor. Mas eles são apenas alguns. A história está repleta de pessoas que saem da presença de Deus em busca de grandeza, em busca de construir um nome para si, um nome que seja digno de louvor, um nome que seja digno de adoração. No entanto, a geração perversa de Caim continua se destacando pelas suas realizações. Caim é o primeiro construtor de cidades. Na sexta geração de Caim nós temos Lameque. Aqui chegamos à sexta e sétima geração de Caim, que é, digamos, o ápice da geração de Caim. Na geração de Caim nós temos a inauguração da poligamia. Lameque escolhe para si 2 mulheres. Não basta ter filhos e construir cidades, é preciso também acumular mulheres. Por que ter uma? Você pode ter 2. E Lameque tem 2 mulheres. E Lameque inaugura uma época que dura até hoje, que é a época da glorificação da violência. Certamente havia violência antes de Lameque. O próprio Caim é exemplo disso. Mas Lameque é o primeiro a exaltar a violência, a cultuar a violência, a celebrar a selvageria. Coisa que você vê hoje facilmente em qualquer rede social que você entrar. Lameque compõe, talvez na sua Bíblia aí esteja bem separado, lá no versículo 23, numa forma de parágrafo, que é o segundo poema que há na Bíblia. O que Lameque faz aqui é uma poema, é uma poesia. É o segundo. A primeira poesia que há na Bíblia é a que Adão faz para Eva.
Quando Deus leva aquele mulherão para Adão, quem que não faria uma poesia nessa hora, né? Deus leva Eva para Adão e Adão vira poeta na hora. Coisa linda. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O primeiro poema da Bíblia é um poema celebrando a graça de Deus. É um poema celebrando o casamento. É um poema celebrando o amor. O segundo poema da Bíblia é o poema de Lameque, celebrando a violência, celebrando o assassinato, celebrando o homem que é mais forte do que os outros e consegue derrotá-los e esmagá-los. Mas não há só violência aqui. Lameque tem 3 filhos geniais, extraordinários. Um dos filhos de Lameque é Jabal, que é o pai de todos os que moram em tendas e criam rebanhos. Talvez o primeiro grande fazendeiro da história, um criador de rebanhos. Lameque tem outro filho que é Jubal. Jubal é músico, é o primeiro músico da história, ou o primeiro inventor de instrumentos musicais. Olha só que extraordinário. Lameque tem ainda outro filho, que é Tubal-Caim. Tubal-Caim é um artesão, e ele trabalha, é o primeiro homem que vai dominar os elementos, que vai conseguir trabalhar com ferro e bronze, certamente causando uma tremenda revolução na história. Assim nós temos 7 gerações de Caim, a partir de Caim até a 7ª geração. Uma geração dominada pelos ideais satânicos de proeminência e grandeza. Mas uma geração perversa que avança, construindo, inventando, porque são movidos pelo desejo de grandeza, são movidos pelo desejo de proeminência, são movidos pelo desejo de serem cultuados eles mesmos. Agora seja sincero, isso não é basicamente o que você gostaria para a sua vida? Construir e fazer grandes coisas que façam o seu nome ser celebrado? Não é basicamente o que você gostaria para você? Construir cidades, inventar instrumentos musicais, dominar os elementos e causar uma revolução na indústria ou no comércio que faça o meu nome ser celebrado por gerações e gerações. Não é mais ou menos isso que você gostaria para o seu filho? Um dia você liga a TV, já bem velhinho, e vê o seu filho ganhando um prêmio Nobel, e vê o seu filho sendo celebrado, sendo entrevistado no Fantástico, saindo na capa de jornais. Um filho que faça coisas grandiosas, que construa cidades. Pensa nisso, enquanto nós olhamos um pouquinho para o outro lado. Aqui estamos falando da linhagem de Caim, a linhagem perversa, aquela geração que Jesus chamou de geração adúltera, uma geração movida por valores e princípios satânicos, uma geração que constrói a Torre de Babel para que o nosso nome seja grande, para que nós sejamos celebrados, exaltados e glorificados. Vamos olhar para o outro lado, a partir do verso 25. Os olhos do autor aqui voltam-se para a linhagem piedosa de Sete. Deixa de lado a história de Caim e volta-se para o irmão mais novo de Caim, Sete, o filho que Adão e Eva têm no lugar de Abel.
O texto diz que Sete tem um filho, e que dá o nome dele de Enos. E o verso 26 diz: nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. E você pensa assim, mas peraí, eles não construíram nenhuma cidade? Não. Não teve construção de cidade. Sete não construiu uma cidade, deu o nome de Enos. A linhagem piedosa de Sete, eles não inventaram instrumentos de música. Nada disso. Só diz que naqueles dias começou-se a invocar o nome do Senhor. O que você quer mais do seu filho? O que você quer mais para a sua vida? Que ele construa cidades? Que ele realize coisas grandiosas que sejam celebradas pelo mundo? Ou que ele invoque o nome do Senhor? No capítulo 5 continua a genealogia de Sete, a linhagem de Sete. A linhagem piedosa, temente a Deus, que faz oposição à linhagem de Caim. E o texto diz que Sete dá luz a Enos, Sete gera Enos, é o filho dele, que vai ter como filho Cainã, e assim vai. Cainã tem o filho Maalalel, que tem como filho Jared, que tem como filho Enoque, que tem como filho Matusalém, que tem como filho Lameque, e que na 9ª geração vai ter Noé. Mas aí você olha para a linhagem piedosa e fala assim: onde que estão as grandes realizações deles? Não tem. Eles não construíram cidades, eles não inventaram equipamentos e instrumentos musicais, eles não revolucionaram a história. Não tem isso. Se você vai ler o texto, no capítulo 5 até o versículo 28, onde aparece Noé, até o versículo 30, há 3 referências reveladoras. A primeira delas nós já lemos, lá no capítulo 4, verso 26, que fala que se nos dias de Enos, 2ª geração de Sete, começa-se a invocar o nome do Senhor. Provavelmente estamos falando aqui de cultos públicos. Pela primeira vez as pessoas começam a se reunir para invocar o nome de Deus. Enos, 2ª geração de Sete, traz, digamos assim, a realização dele é essa. Digamos assim, é chamar os vizinhos para louvar a Deus. Enquanto Caim e Enoque estão construindo cidades, eles estão invocando o nome de Deus. O tempo passa e nós chegamos lá na 6ª geração da linhagem piedosa, que é com Enoque. Mas Enoque também não constrói cidades, Enoque também não inventa instrumentos musicais, Enoque nada. O que o texto diz sobre Enoque? Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E aí, de que lado você quer estar? Você quer revolucionar a indústria musical? Ou você quer andar com Deus? A história avança. Enoque dá como filho Matusalém, Matusalém tem como filho Lameque, e Lameque tem como filho Noé. 9ª geração. E o que o texto diz de Noé? Noé também não constrói cidades, não inventa equipamentos, não revoluciona a história. O que acontece com Noé? O texto diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Como diz uma música do Rebanhão, de que lado você quer estar? Seja sincero, de que lado você quer estar? Talvez você pergunte, mas pastor, tem que escolher um lado? Tem que ser uma coisa ou outra, pastor? Sim, tem que ser uma coisa ou outra. De que lado você quer estar?
Você quer viver buscando a grandeza para si mesmo? Ou você quer viver em função da grandeza desse Deus? É por isso que Jesus diz que os filhos do reino são aqueles que negam a si mesmos, são aqueles que matam os seus desejos carnais, são aqueles que matam os seus sonhos de grandeza, porque é impossível amar a Deus alimentando sonhos de grandeza no coração. É impossível seguir a Jesus alimentando sonhos de grandeza no coração. Vivemos pela grandeza dele, renunciamos aos nossos próprios planos, renunciamos aos nossos próprios intentos, para que a glória dele seja exaltada cada vez mais. Quando as pessoas foram falar com João Batista sobre Jesus, João Batista vem, e ele vem com muitos discípulos, e ele é procurado pelas autoridades, e todo mundo vai até João Batista. Mas chega um momento que João Batista batiza um nazareno chamado Jesus, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. E a partir daquele momento, várias pessoas que seguiam João Batista param de seguir João Batista e passam a andar atrás de Jesus. E o grupo de discípulos de João Batista vai diminuindo, e o grupo de discípulos de Jesus vai aumentando. Num dia João Batista está com 200 discípulos, no outro dia ele está com 100, no outro dia está com 50, depois está com 30. E alguém falou: João, aquele cara lá que você batizou, João, está levando seus discípulos tudo. Está todo mundo seguindo ele. E aí, João, está chateado? E você deve saber o que João Batista respondeu: importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu não sei se você sabe, mas esse negócio é difícil. Amar a Deus é difícil, porque os desejos que o diabo colocou no coração de Adão e Eva lá no jardim do Éden ainda falam alto no nosso coração, ainda prendem os nossos pés. Enquanto Jesus fala: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, abandone os seus sonhos de grandeza e siga. Essa é a condição para nós amarmos a Deus, para nós iluminarmos esse mundo com a luz de Deus. Eu gostei muito dessa arte que a Anne fez, porque normalmente quando a gente fala de amar a Deus, a gente fala de coraçãozinho, não fala? Eu imaginei que a Anne ia me mandar uma arte com um coraçãozinho bonitinho. Mas sabe por que é muito interessante? Porque é o nosso amor que ilumina as coisas, é o nosso amor que aquece as coisas, é o nosso amor que aquece, que dá luz para este mundo. Quando Jesus fala que vós sois a luz do mundo e vocês vão iluminar esse mundo, nós vamos iluminar esse mundo na medida em que amemos a Deus com todo o nosso coração. Se você pensou e reconheceu o quanto isso é um desafio para você, eu gostaria que você orasse nesse momento. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e falasse com Deus nesse momento, reconhecendo o quanto é difícil amá-lo com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. O quanto é difícil renunciar aos nossos sonhos de grandeza para exaltar unicamente a grandeza de Deus. Eu queria que você orasse nesse momento dizendo: Senhor,
Me perdoe pelas vezes em que eu esqueço de simplesmente exaltar ao Senhor e vivo buscando a minha própria glória. Me perdoe porque quando o meu amor diminui, o meu amor esfria, é porque eu estou olhando para as minhas próprias conquistas e não para aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Ajuda-me a cada dia a morrer para mim mesmo. Ajuda-me a cada dia a negar a mim mesmo. Ajuda-me a cada dia a renunciar a mim mesmo. E como Enos, filho de Sete, invocar o teu nome. E como Enoque, andar com Deus. Como Noé, achar graça aos olhos de Deus, porque eu vivo para a sua glória. Eu não vivo para buscar a minha própria glória. Eu vivo para glorificar o teu nome. Eu vivo para te amar com todas as forças que é em mim. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos. E faça de nós uma igreja que ame ao Senhor. Uma igreja que pode ter todos os defeitos, mas uma igreja que ame ao Senhor acima de tudo. Na nossa humildade, na nossa simplicidade, uma igreja que ame ao Senhor. Uma igreja que ilumine esse mundo com o amor que o Senhor coloca em nossos corações. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos falar mais uma vez todos juntos nosso tema então. Ame a Deus, seja um sinal visível do reino de Deus. Amém? Nós somos um sinal do reino de Deus na medida em que amamos ao nosso Deus com todo o nosso coração. Amém? Vamos louvar o nosso Deus.